Pessoal, bom dia então. Ana, bom dia, Mariana. Obrigado pela presença de vocês aqui na nossa segunda aula, digamos, de caráter mais prático, né, da disciplina. A gente vai dar sequência ao que nós começamos na aula da semana passada. A gente está, né, numa fase, se a gente pudesse pegar, né, a unidade prático laboratorial e dividir em duas, a gente está fazendo agora a primeira parte, que é justamente o momento de mexer no programa, tentar entender os comandos, as funções do programa, onde é que a gente vai dentro do programa para conseguir fazer as coisas que são necessárias. E aí, como meio para se chegar a este objetivo, nós estamos usando modelos, quer dizer, modelos já pré-existentes, e fazendo a reprodução desses modelos, né? Eu costumo dizer que esta primeira parte desta última unidade pressupõe ali um trabalho de reprodução, de pegar o modelo que já existe e simplesmente copiar, para que a gente vá pegando ali as habilidades em relação ao programa. E aí, depois que vocês fizerem aquela atividade avaliativa, lá no dia 16 de agosto, aí a gente então entra no último ciclo da disciplina, não só da unidade prática, mas também de toda a disciplina, que aí seria a etapa de criação. Então, vocês vão se apropriar do programa, já dominando ali os principais recursos do programa, para poder diagramar a 14ª edição do Jornal Mural, tá? Então, hoje a gente vai finalizar aquele modelo que nós iniciamos na aula da semana passada, e aí talvez a gente consiga até já iniciar outro hoje para terminar na aula do dia 2 de agosto, e aí a gente vai ter ainda mais uma data, que é o dia 9, finalizando aí um conjunto de 4 aulas de treinamento, né, enfim, de prática, para que no dia 16 de agosto vocês possam fazer a atividade avaliativa. É claro que no final das contas a quantidade de dias ela pode ser muito maior do que 4, porque diferentemente do ensino presencial, nesta modalidade vocês não precisam se limitar às aulas propriamente, né? Quer dizer, já não precisariam se fosse no presencial, porque poderiam chegar em casa e praticar também, mas neste caso, mais ainda, né? Não só a praticar com outros modelos, mas acompanhar outras aulas ou acompanhar as mesmas aulas que estão acompanhando aqui, porque essas aulas elas vão ficar disponíveis lá para vocês, né? Eu já estou colocando no AVA, coloquei a aula da semana passada e vou colocar também a aula de hoje lá para ficar disponível. Já relatei a vocês, lá no canal do YouTube vocês também vão encontrar as aulas do semestre passado, né? Com outros modelos, e também podem se apropriar daqueles modelos, né, que são tão bem explicados quanto as aulas aqui que a gente está fazendo, para também ir treinando, né, em horários alternativos. Mas o fato é que se a gente se limitar a essas 4 datas, já é suficiente para que vocês lá no dia 16 façam a atividade avaliativa, mas independentemente disso, já tenham ali um certo traquejo para mexer no programa, tá? Eu vou projetar aqui então a tela daquilo que nós fizemos na semana passada. Eu já falava semana passada e repito agora, que é muito importante que vocês... Não é essa. É muito importante que vocês vão fazendo, né, quer dizer, junto comigo esses trabalhos. Quer dizer, não é por outro motivo que a gente faz essas aulas aqui, né, também, porque senão eu poderia gravar do mesmo jeito que eu fiz com as 3 primeiras aulas, e não é o caso. Então é claro que quanto mais vocês junto comigo forem fazendo, melhor,
Porque, é claro, no momento em que a gente está trabalhando o programa, podem surgir dúvidas que, se vocês deixarem para fazer depois, não que vocês não possam tirar as dúvidas, claro que podem, né? Por e-mail, mandando mensagem no WhatsApp, esperando a aula da semana seguinte, mas é óbvio que é bem melhor fazendo ao mesmo tempo, de forma concomitante, porque isso vai permitir a vocês tirar as dúvidas no momento em que a aula está acontecendo, né? Não é por outro motivo que a gente insiste sobre a importância de se fazer junto, tá? Muito bem, então nós tínhamos, eu imagino que vocês estejam vendo a minha tela, né? Se não estiverem, me avisem pelo áudio, porque eu também não consigo mais ver a tela do Meet. E, meninas, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, tá? Abram o microfone, tirem a dúvida, para que não fique nada de forma, digamos, mal resolvida, né? O importante é que vocês compreendam como as coisas funcionam. Às vezes, até por costume, eu vou acelerar a explicação, né, por já ter a prática, mas claro que, se isso acontecer e ficar alguma coisa para trás, vocês chamem a minha atenção para que a gente possa voltar e fazer de forma paulatina, tá? Bom, o que a gente tinha então até a semana passada era isto. A gente tinha encaminhado bem a primeira das duas páginas. É uma primeira página mais complicada, porque eram muitos adornos, né, muitas linhas, retângulos, linhas na horizontal, linhas na vertical. E isso, claro, vai tomando um pouco do nosso tempo, né? Mas a gente conseguiu avançar bem isso. Falta nós colocarmos o olho, que está aparecendo do lado direito do título. Falta a gente colocar aquele texto na parte superior da página. E falta a gente iniciar a matéria, né? Porque a capitular com a letra M está ocupando a primeira coluna, e nós temos outras duas colunas de texto, tá? E aí, então, tudo aquilo que a gente havia acrescentado de texto foi um acréscimo de texto pelo próprio InDesign, né? Então a gente vinha aqui na barra de ferramentas, que normalmente fica à esquerda, mas para vocês pode estar aparecendo em outro lado. É uma barra de ferramentas que vocês conseguem deslocar também, né? Se vocês clicarem aqui na parte de cima, onde tem esses tracinhos aqui, segurar o botão esquerdo clicado, vocês conseguem arrastar essa barra de ferramentas para onde vocês quiserem, né? Por exemplo, para o local onde fica melhor para vocês trabalharem, tá? E os textos que a gente vai acrescentar agora, como são textos maiores, a gente vai copiar e colar do Word, né? Isso também pode ser feito da internet, tá? Assim como na reprodução de modelos, eu não vou exigir de vocês, na atividade avaliativa, que o texto seja o mesmo, não precisa. O que precisa é estar com o mesmo desenho, né? Então, se o texto tem 3 colunas, o texto precisa aparecer em 3 colunas. Agora, o teor do texto, isso não vai ser analisado por mim, né? A minha avaliação é uma avaliação do design. Então, se o conteúdo do texto for diferente, não tem problema. Se ele estiver colocado da mesma forma como no modelo que eu vou apresentar para vocês, é aquilo que me é suficiente, tá? Eu vou ver se eu já era para ter aberto aqui para agilizar. Eu vou tentar pegar um texto meu aqui para tentar reproduzir aqui para vocês. E aí a gente começar a trabalhar com esses blocos de texto, adiantando bem também a segunda página, que basicamente são 3 blocos de texto, né, ali cumprindo as 3 colunas, tá? Eu vou tentar pegar um texto aqui do artigo científico, porque aí, como tem muito texto, embora nem seja o caso, né, a gente só vai utilizar uma página e pouquinho de texto, mas pelo menos a gente fica com um lastro maior para mexer, tá?
Claramente o meu computador precisa de uma formatação, porque para abrir um arquivo do Word ele já está tendo dificuldade. E aí, então, só para lembrar, né, a gente foi colocando aqui o nome da sessão, o título da matéria, este sim, né, a gente reproduziu tal como aparece no modelo, tá aqui. A gente pode fazer isso em relação ao olho. Aliás, vamos aproveitar que o restante do texto está sendo aberto. E aí a gente vai escrever: o streaming já era uma ameaça real ao futuro. A gente pode escrever aqui mesmo, né? Então seleciona a ferramenta texto. Eu posso escrever o texto em qualquer local, porque aquilo depois vai virar uma célula que eu posso deslocar com a ferramenta seta, tá? Então eu posso até fazer o texto aqui fora das páginas, posso fazer na outra página, posso fazer já onde o texto vai ficar, né? Então aí fica o critério nosso. E aqui no caso eu tenho duas maneiras: ou eu dou um clique e o cursor vai começar a piscar em cima de onde eu cliquei, ou eu posso fazer já o desenho da caixa de texto, que aí eu já defino qual o tamanho mais ou menos vai ter o meu texto dentro disso. Não é necessário, se a gente der um clique, depois é só aumentar com a ferramenta seta a célula e aí o texto vai aparecer na sua totalidade. Tá? Então eu vou fazer aqui a caixa, olha lá, tá, como se a gente fizesse um retângulo, só que eu estou fazendo isso com a ferramenta texto. Tá? Então cliquei, segurei clicado, abri o retângulo e aí então tá lá. O cursor já está piscando e ele vai até onde for o limite da minha célula, permite o texto. Tá? Vamos escrever então: o streaming já é uma ameaça real ao futuro. É uma matéria sobre a expansão do streaming durante a pandemia, que acabou sendo maior do que já vinha acontecendo, e o risco que isso implica ao cinema, né? Ao cinema como formato, como espaço de transmissão, né? de veiculação de filmes. E aí a gente vai escrevendo o texto. E depois nós vamos ter que fazer ainda de novo as linhas, né? Quer dizer, é uma primeira página realmente que exige bastante recurso gráfico, tá? O Abdir ao cinema pode estar com os dias contados. Então, tá aí o nosso bloco de texto. Ele é escrito com a mesma fonte do título, só que em tamanho menor. A gente escolheu aqui a Cambria, então como é que eu faço? Seleciono o texto com a ferramenta texto, como eu faço no Word, mesma coisa. Clico, arrasto, seleciono o texto todo, porque se eu fizer isso com a ferramenta seta, por exemplo, selecionei aqui e, olha lá, e nem dá para mim a possibilidade de mudar. Então ele não muda. Né? Para mudar mesmo o texto, eu preciso selecionar com a ferramenta texto. Bom, aqui ele mudou sim. Pode ser com a ferramenta seta mesmo. Dá certo também. Né? Então eu selecionei, aí eu tenho duas maneiras. Ou eu venho aqui embaixo da barra de menus, na primeira setinha aqui à esquerda, eu vou clicar nela e aí vai abrir para mim todo o repertório de fontes que eu tenho. Ou então eu posso vir aqui nesta barra à direita, clicar em caractere e aí escolher a fonte, dá na mesma. Tá? Ou eu posso, no caso, escrever, se eu já sei qual fonte eu vou escolher. Tá certo? Normalmente,
Ana e Mariana, a cor da letra não vem preta, ela vem um tom um pouco acinzentado. Então, o que a gente faz? A gente seleciona o texto e vai pintar a fonte de preto. Né? Então, o texto aqui está selecionado. Eu vou dar 2 cliques aqui no T, que está em preto, né? Vou dar 2 cliques e percebam que ele não está, né, todinho aqui na diagonal esquerda e nem aqui está todo para baixo, porque o preto é isso. Né? Então, o preto eu reduzo aqui no limite para baixo e pego esta escala aqui e jogo aqui no vértice, ó. Tá? Pronto, aqui eu tenho o preto absoluto, aí vocês vão ver que está dando até uma diferença aqui. Ó. Então a cor de baixo é a cor que eu tinha, reparem que é um cinza escuro, não sei se está dando para ver aí pela minha tela, mas se vocês estão fazendo isso no programa, vocês estão vendo, né? Que embaixo é um cinza escuro, que é a cor que era antes, e em cima é o preto, que é a cor que o texto vai passar a ter depois que eu clicar no OK. Tá? Então cliquei no OK, pronto, ele está mais preto. Antes o texto era cinza, agora ele está preto. E aí eu vou trazer para cá. Ele não está ocupando, né, de fora a fora a coluna, ele está menor e o texto está centralizado também. Ele não está justificado, não está alinhado à esquerda. Tá? Então a gente vai diminuir aqui, eu vou selecionar o texto. Então tá aí, estou selecionando o texto e aí eu tenho 2 possibilidades. Ou eu centralizo por aqui eu tenho todos, igualzinho no Word, né, os desenhos, ó. Tá? Que aí o centralizar, então, é esta segunda aqui, ó. Então tá lá centralizado. Ou eu também posso vir aqui na opção parágrafo, nesta barra aqui lateral da direita. Olha lá. Né? Já está centralizado. Aqui eu posso justificar, posso alinhar à esquerda, mas o texto é centralizado. Tá certo? Aí a gente vai dar uma olhada no tamanho. Porque, é claro, o olho não tem o olho não, perdão, a linha fina. A linha fina não tem o tamanho, né, do título, mas ela é maior do que o texto normal. Está aqui do nosso lado. A gente pode até aproximar mais. Né? Então, se eu pegar, por exemplo, o O minúsculo, ele é maior e está em negrito, o texto normal é regular, ele é maior do que o O minúsculo no texto normal. Aqui, por exemplo, deve ser fonte 14, porque é maior, mas não é tanto. Tá? Então a gente vai jogar 14 lá, porque normalmente ela vem no tamanho 12. Ó. Então a gente joga 14, aí já está em cambria, e aí a gente tem que colocar o bold. Aqui, ó. Então embaixo da fonte eu clico aqui, regular é do jeito que está, o itálico, eu tenho o negrito e eu tenho o negrito itálico ao mesmo tempo. Não é o caso, é só negrito. Então negritei, tá lá. Aí, é. Então, muito bom. E agora eu preciso fazer as linhas, né? Tem que fazer as 2 linhas aqui na vertical e depois eu tenho que colocar a assinatura, quer dizer, quem vai escrever esta coluna, tá certo? Então vamos lá, 2 linhas na vertical, ou a gente pode se aproveitar das linhas que já temos aqui e aí só diminuir de tamanho, isso é possível, ou a gente pode desenhar outra. Então vamos observar aqui. Então a primeira linha, a linha de cima, ela bate naquele retângulo, né, no retângulo de cima, e vem até o texto, lembrando, né, a linha fina ela está quase que na direção aqui da primeira linha do texto. Vamos dar uma olhada aqui então, dá para subir um pouquinho. Aqui, ó. Certo? E aí a gente vai descer uma linha aqui, até para a gente dar um zoom, para trabalhar melhor, já que a linha é pequena e é num espaço muito específico do nosso trabalho. Então eu dei um zoom, eu vou pegar o zoom aqui, o zoom não, perdão, a linha, desde o retângulo, segurei clicado e vou descer. E tomar cuidado para a linha não ficar torta. A gente consegue ver, porque se a linha estiver torta, essa linhazinha azul aqui, ela vai ficar com uns dentinhos. Tá? Então aqui me parece que está reto, a gente solta. Tá aí, ó.
certo? A linha está descendo entre o A e o M, então a gente clica na linha e vai jogando um pouquinho de lado. Aqui, ó. Maravilha. E aí eu vou fazer embaixo, não tocando na linha inferior. Né? Então tá aqui, até porque eu tenho que deixar um espaço para entrar o nome de quem está escrevendo o texto. Então, clico na linha de novo. Vou puxar aqui bem no centro, né? Porque esse vértice aqui, ó, esse nozinho está demarcando qual é o centro, né, dessa célula de texto. E aí, então, eu clico, puxo a linha. Ela é uma linha mais curta mesmo. E solto. Acho que ela ficou torta, hein? Bem um pouquinho antes eu entortei. Apago e faço de novo. Aqui sim. Soltei, pronto. Agora ficou reto. E aí vamos então escrever o nome de quem está assinando a matéria. Aqui o texto já está pronto. Já abriu lá. Então é o Alexandre Carvalho. Lembrando, hein? O por está em negrito e o Alexandre Carvalho não. Isso tudo é o que eu disse para vocês. Vocês podem colocar lá por Mariana da Silva, né, por Ana Júlia. Não tem problema. O conteúdo do texto não vai fazer diferença. Agora, eu quero o por em negrito e o nome não. É isso que eu vou cobrar de vocês, porque as questões, o tamanho da fonte, se está em negrito, se não está, que cor está aparecendo, tudo isso vai ser cobrado. Por quê? Porque isso tem influência no design. Quer dizer, na projeção visual que vocês vão me apresentar. E que precisa ser o mais próximo possível do modelo. Tá certo? Mas aqui, como é um texto curto, não tem problema, a gente reproduz. Então, nós vamos abrir aqui a caixinha de texto. Eu estou abrindo até uma caixa grande, é em caixa alta, então isso também vai ser exigido. Coloquei em minúsculo. Então, perde ponto, porque isso implica também uma interferência no resultado final. Tá? Então, por Alexandre. Ficou curta a caixa, né? E aí o Carvalho vem embaixo. Então, o que eu faço? Eu dou um Enter. Não está aparecendo que a caixa ficou pequena, mas o texto está lá. Eu vou abrir aqui, ó, ele vai aparecer. Tá aí. O texto é centralizado. Então eu centralizo aqui. Eu vou colocar o por já em negrito. A letra é uma fonte da família lapidária. Então eu vou colocar aqui Arial. Tem que ser tudo. Tá aí. E vou colocar o por em negrito. Bold. Aí. Aqui ela está aparecendo em tamanho 12. Provavelmente é isso mesmo. Tá? Eu vou tentar uma outra fonte da família lapidária porque ela é mais estreita. Pode ser aqui a... Não, não é essa aqui. A Calibri acho que fica melhor. Tá aí, ó. E aqui a gente centraliza. Pronto. Aí, ó. Então agora vamos para os blocos maiores de texto, né? A parte de detalhe a gente praticamente fez tudo. Então aí a gente vem para o texto. Até esse texto aqui a gente poderia escrever, porque é um texto curto. Tá? Vamos deixar ele para o final. Eu vou aproveitar o bloco maior para poder encaminhar o restante, né? E aí é o seguinte, tudo isso aqui é o mesmo texto, tanto esse bloco aqui que está aparecendo na página 1, e que está trabalhando com colunas conjugadas, colunas combinadas, lembrando, né? O nosso diagrama, Ana e Mariana, o nosso diagrama é um diagrama em 3 colunas. Né? Vamos dar o distanciamento, ó.
Ó, 1, 2, 3, né? E 3 colunas aqui também na segunda página. Aí o que está aparecendo para a gente? Está aparecendo para a gente o texto em uma coluna só. Por quê? Porque ele pegou o bloco de texto e sobrepôs a 2 colunas. Tá? Não está exatamente a 2, né? Porque este espaço aqui, descontado a margem, o espaço onde está capitular, fora, né, esse espaço ainda até começar o texto, isso aqui está dando uma coluna e pouco. Então, provavelmente ele combinou aqui uma coluna inteira e mais um pedaço da coluna do meio. E é isso, então, que a gente vai fazer lá no nosso documento. Tá? Então, eu vou pegar o texto, e aí é o seguinte, eu posso pegar o tamanho de texto que eu quiser. Por quê? Porque eu não preciso pegar um bloco de texto para fazer aqui a primeira página, e depois eu pego o outro para fazer a outra página. E vou fazendo coluna por coluna. Não, você já copia e cola o texto todo e joga no InDesign. Tá? Então, quer ver? Vou fazer o seguinte aqui, eu vou pegar este bloco de texto. Não, esse bloco aqui vai ser pequeno para o que a gente precisa escrever. Vamos pegar aqui um pouco maior. Aqui, ó. Provavelmente esse aqui vai dar. Então, o que eu faço? É a matéria. Vamos pensar que seja uma matéria jornalística, um texto, e o repórter terminou, foi para o editor editou, e aí ele fala, olha, esse texto aqui está pronto para ser publicado. Ele envia para o departamento de arte. Vai enviar para o diagramador, porque ele já pode colocar lá dentro do conteúdo que vai ser finalizado. Então, quando o diagramador recebe, ele vai abrir o texto no Word e ele vai fazer o quê? Ele vai dar um Ctrl+T, é selecionar todo o conteúdo, dá um Ctrl+C, que é para copiar o que ele selecionou, e aí ele, então, tá aqui, ó, eu já selecionei o que eu quero, tá aqui, vou dar um Ctrl+C, beleza, minimizei o Word, voltei para o InDesign, e aí o que eu vou fazer agora? Deixa eu dar um zoom aqui negativo. Eu vou dar o Ctrl+V. Pronto, tá aqui, ó. O texto apareceu aqui, ó. Então, todo aquele texto que eu copiei lá do Word está aqui. E aí, se vocês copiaram um texto tão grande quanto o que eu copiei, porque é evidentemente que aquela página e meia que eu copiei e colei aqui, não está dentro deste quadradinho aqui. Tá? Tanto não está dentro do quadradinho, que quando eu não tenho daquilo que eu estou vendo todo o texto que eu copiei lá do Word, ele vai jogar esse sinalzinho de mais aqui para mim. Tá aqui, ó. Então, esse sinalzinho de mais é o aviso do InDesign para a gente, para dizer o seguinte, olha, aquele texto que você copiou lá no Word e colou aqui, ele não está aparecendo todo, mas ele está aqui. Então, óbvio, na medida em que eu for aumentando a célula, e vocês vão perceber isso, o texto vai ganhando tamanho. Né? Quer dizer, estava lá, ó. No entanto, à medida que há interferência, nem a palavra toda estava, se eu aumentar um pouquinho, vai aparecer mais texto. Tá? E assim por diante. Bom, vamos lá para onde nos interessa, então, porque o texto precisa ser encaixado aqui nessas 2 primeiras colunas. Não exatamente em toda ela, mas ela vai ser ali, vai tomar ali o espaço mais ou menos de 1,5 coluna, talvez até um pouco mais. Tá? Então eu vou encaixar aqui. Vou dar uma diminuída, porque ele está também passando agora, tem que respeitar a margem interna do documento, e vou alargar aqui até ele chegar na margem interna, o que vai provocar também um aumento na quantidade de texto. Porque se eu estou aumentando a linha, eu estou permitindo que outras linhas que estavam escondidas apareçam, tá certo? Então tá aqui, ó. Vamos voltar lá no modelo. O M, na verdade, é aquilo que eu mencionava antes, né? Ele tem um tamanho maior. Vamos tentar fazer o seguinte aqui, ó. Eu consigo aumentar. Então, se vocês clicarem no M com a ferramenta seta e escolherem este comando aqui, ó, embaixo da tesoura, vocês conseguem esticar o objeto.
tá? E aí a gente então faz isso. Tá aí, ó. Por que nós estamos tendo que fazer isso? Porque a gente não escolheu exatamente a fonte que a Super Interessante escolheu. Né? Porque se tivesse escolhido, ela já apareceria para a gente no formato correto. Né? Porque se trata realmente de um M mais estreito e mais alto. Tá certo? Porque é isso, né? O bloco de texto ele está ocupando exatamente as dimensões de altura do M. Tá aí, ó. Tá? Maravilha. E aí o que eu tenho que reproduzir? Ó? As duas primeiras palavras estão em negrito. Então aqui eu posso colocar como a história do planeta, já que o meu texto é outro, eu seleciono aqui as três primeiras palavras, 4, vou aqui, quer dizer, tem que mudar a fonte, né? Vamos colocar Times, New Roman regular, o texto está justificado, então eu vou justificar o texto, lembrando, vocês sempre vão ter duas opções para justificar o texto. Vocês vão ter a opção que é a correta, ou seja, justificar com a última linha alinhada à esquerda. Então, se eu clicar aqui, ó, o que ele faz? Ele preserva a dimensão da última linha do parágrafo, que é esta aqui, ó. Tá certo? Por quê? Qual que é a outra opção? A outra opção é a seguinte: se eu escolher esta aqui, que a gente chama de forçar justificação, o que ele vai fazer com a última linha do parágrafo? Ele vai esticar. Porque o próprio desenho aqui está mostrando que todas as linhas começam e terminam no mesmo lugar, na mesma largura. Não é o caso. Isso, do ponto de vista gráfico, fica péssimo. Então, o que a gente faz é justificar com a última linha alinhada à esquerda. Tá? Desse jeito aqui. Ó. No nosso modelo, de fato, o primeiro parágrafo não tem o espaço, e aí esse espaço ele vai acontecer aqui no segundo, só que está muito grande, né? Vamos refazer esse espaço aqui. Então, como é que eu faço, né? Eu posso ou selecionar o parágrafo que eu quero mexer, ou eu posso colocar o cursor aqui, ó. Ele está piscando na primeira linha do segundo parágrafo. Eu venho aqui em parágrafo e vou aumentar aqui o que a gente chama de indentação, né? Quer dizer, eu vou dando espaço para o parágrafo. E aí eu posso ir clicando aqui na setinha, ó, né? É na segunda. Vocês estão vendo? Ó, tem 8 possibilidades aqui de mudança na opção parágrafo. Eu venho na segunda e vou aumentando, de pouquinho em pouquinho. A gente pode deixar aqui meio centímetro, ó, 5 milímetros. Tá certo? E aí vamos negritar, então, o começo do texto. Aí, selecionei, venho aqui embaixo da fonte, escolho o bold e vai estar lá. Só que o começo é em caixa alta. Olha lá. Tá? Então, a gente escreve aqui a história do planeta em caixa alta. Aí. Vamos escolher uma letra versalete, né? A versal versalete é aquela em que todas são maiúsculas, mas a primeira letra tem um tamanho um pouquinho maior, tá? Vamos ver uma aqui que possa nos ajudar. A gente tem várias opções de versal versalete. A Castelar é uma delas, né? Deu para ver ali. Não, aqui selecionou tudo. Não é tudo. Vamos ver então aqui a opção. Vamos tentar Castelar primeiro. É uma boa letra. Tá? Embora ela não seja exatamente versal versalete, porque o primeiro A aqui não está maior do que as outras. Vamos tentar aqui, vamos ver.
Se a gente encontra alguma que seja, essa aqui, por exemplo, só que ela está muito achatada. Não é bem essa não. A outra ainda estava se aproximando mais do que a gente precisava. É muito provável também que para diagramar super interessante, eles tenham fontes ali que a gente não tenha de cara, né? Todas as fontes que eu tenho aqui são as fontes que já vieram no computador, né? Não fiz nenhum acréscimo. Mas como eu falei, vocês podem fazer. É um recurso bastante utilizado, então vocês nem vão ter tanta dificuldade de encontrar as fontes no Google para baixar, tá? Aqui dá para diminuir um pouquinho para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Tá aí, ó. Né? Então, lembrando que aquela linha que está aparecendo entre a capitular e o texto, ela está aqui, né? Só que ela está escondida, quer ver? A gente vai colocar no modo visualizar, olha lá, ela está lá, ó, né? E aí me parece que a distância aqui é uma distância que tá correta. Talvez essa linha aqui seja mais para a direita, porque o espaço é menor entre o texto e a linha do que entre a capitular e a linha, tá? Aí a gente pode até deslocar também, no caso ela não ficaria sobrepondo aquela linha. Aí, ó. Tá aí. Quer dizer, tirante aquele texto aqui que a gente vai fazer por último, a primeira página está pronta. Né? Aqui está no modo visualização, então eu volto para a grade, para o normal, eu preciso ver as colunas. Tá? E aí o que nós vamos fazer? Professor, eu volto lá no Word, copio e colo para fazer a página 2? Não. O texto que você precisa está todo aqui. Ó. Olha lá o sinalzinho de mais. Então aí o que a gente faz? Ferramenta seta, clico em cima desse bloco de texto, o sinalzinho de mais ali em vermelho, bem aqui à direita inferior, vai aparecer para a gente, eu dou um clique, não é segurar clicado nada, eu vou pegar em cima do sinalzinho de mais e vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Cliquei e aí está aqui, ó. Olha lá, a continuação do texto está na minha mão, ó. Tô sem, o botão está solto, não tem nada apertado. Aí o que eu faço? Eu vou lá para cima, ó, não tem problema, vem na barra de rolagem, isso você não vai perder o texto, pode ficar tranquilo. Então eu venho aqui, poderia soltar também esse texto fora da página, depois trazer, tanto faz. É que se a gente soltar aqui dentro da coluna, ele vai botar o texto dentro da coluna. Ele está entendendo que você quer que aquele texto fique dentro daquela primeira coluna. Então, medi aqui, ó, peguei bem no vértice e vou dar um clique. Tá aí, ó. Pronto, ele já aparece, inclusive, do jeito que a gente precisa que ele apareça. Tá certo? Vou dar um zoom negativo. Como é que dá um zoom negativo? Clica na lupa, segura o Alt apertado, logo que a gente apertar o Alt vai aparecer o sinalzinho de menos dentro da lupa. E aí eu vou clicando. Tá aí, ó. Pronto. Tem mais texto ainda aqui, ó. Olha o sinalzinho de mais lá. Ó. É? Vamos ver como é que tá aparecendo aqui, ó. Porque a primeira coluna, ela é de cima e embaixo. E aí as outras duas é que tem um tamanho menor, por quê? Porque vai entrar o olho, tá? Então, voltamos para cá. Quer dizer, esse texto ele é um pouquinho mais para baixo, porque essa linha aqui a gente vai reproduzir do lado de cá. Eu vou colocar aqui, vamos ver o quão perto, pode descer até um pouquinho mais. E aí o que eu faço? Eu pego esta linha, porque reparem, a gente falou isso na semana passada. Ó. Essa linha, ela está tanto na primeira página quanto na segunda. Tá certo? Mas a gente sempre faz duas. Eu não posso pegar aquela linha e esticar. Porque quando eu fechar o documento, esta página aqui, ela não vai casar com esta. Esta página que está em rosa, ela vai casar com uma que está lá no final da revista. Lembrem que é assim que funciona. É a última página com a primeira, é a segunda com a penúltima, é a antepenúltima com a terceira e assim por diante. Tá certo? Então, eu não posso ter uma figura só, porque quando eu fechar o documento e for fazer o casamento das páginas,
Como eu só tenho um ornamento, um retângulo, esse retângulo ele vai para uma ou outra página, ele não vai ficar nas duas. Ao passo que se eu fizer duas figuras, cada uma vai ter a sua. Então o que eu faço? Eu seleciono este retângulo aqui que está aqui em cima, dou um Ctrl C e dou um Ctrl V. Tá aqui, ó. E aí eu coloco o outro retângulo, continuando aquele da página anterior. Vamos ver se ele está exatamente na mesma medida. Deixa eu aumentar aqui o retângulo do fundo, porque ele não está pegando o meio da página. Agora sim. Tá? Este retângulo também não está. A gente vai aí. E eu vou puxar isto para cá. Agora sim. Ó. Né? Os dois estão emendados, mas o que acontece? São duas figuras. Então, quando a primeira página for casar com alguma outra lá do final, ela vai levar o retângulo com ela. Quando eu pegar esta página da direita em branco, que vai casar com uma outra que está mais ao final, ela vai levar o retângulo com ela também. Não vai ter perigo de ficar sem. Aí a gente só precisa ver se este retângulo na página aqui da esquerda vai até a margem externa. Não vai. Então ela para na margem interna. O papel vai terminar aqui. Não está dando para vocês verem, mas o papel termina aqui. Ó. Então a margem externa, que é a margem do papel, ainda guarda um espaço, né, com o retângulo. Tá certo? Então essa parte aí está feita. A gente vai puxar uma outra linha. Bom, vamos terminar o texto aqui então. Então, o texto da primeira coluna vai até embaixo e as outras duas vão ter que deixar um espaço em cima entre o retângulo e as duas colunas para a gente colocar o olho, tá certo? Então, é o que nós vamos fazer agora. Então, o que eu faço? É a mesma coisa. Eu vou lá no sinalzinho de mais, ferramenta seta, sinal de mais, clico aqui, o texto está na minha mão, e aí eu não vou soltar aqui, por quê? Porque ele precisa estar um pouco mais para baixo. Então, vou soltar aqui mais ou menos. Olha lá. Maravilha. Tem mais textos? Tem. O sinalzinho vermelho está ativo, eu clico. Não sei se nós vamos ter texto suficiente para colocar aqui no restante. Mas que tem mais texto? Tem. Cliquei. Aí, ó, tem mais texto. Inclusive, ele nem terminou ainda. Tá? É que a gente não vai precisar usar mais. Então tá aí. Deixa eu selecionar aqui os outros parágrafos para tirar. Tá com muito parágrafo aqui. Então a gente vai, eu vou tirar o parágrafo aqui, vou tirar o parágrafo aqui, vou tirar aqui, depois eu dou aquele meio centímetro. Alguns outros... Eu vou selecionar todo o restante do texto para dar o parágrafo necessário. Selecionei, venho em parágrafo, vou dar aqui o meio centímetro. Pronto. Maravilha. Aí, ó. Esse meu texto ele não está em preto, sempre lembrando, né? Quando a gente traz o texto para cá, ele não vem preto, ele vem naquele cinza escuro. Então o que eu faço? Aqui eu vou selecionar o texto inteirinho. Aí, selecionei o texto inteiro, venho aqui no T que está aparentemente em preto, mas não é um cinza escuro, é um grafite. E aí eu vou puxar tudo para baixo aqui, ó. E aí deu a diferença. Dei o OK, ele está mais forte, ó. Tá? Vamos fazer o olho então. Lembrando, o olho tem a mesma cor deste fundo aqui, ó, que é o conceito da página. É o conceito do texto, né? O texto tem duas páginas. O conceito é dado por aquela cor que é hegemônica. No caso aqui é esse rosa, né? Um rosa, um meio nude, na primeira página, como fundo da página. Tá? E aí a gente vai escrever então: há uma janela de 3 meses antes de os filmes irem para o streaming. Mas isso está acabando. Então vamos escrever, vamos botar o bloco de texto aqui. Ó. Não está em tudo em caixa alta, não, ela está numa letra maior. Há uma janela de 3 meses
antes de os filmes irem para o streaming, mas isso está acabando. Vamos aumentar a letra está num tamanho 18, talvez, está num tamanho bem interessante. Vamos colocar aqui a cambria, aparentemente é a mesma letra do olho e do título. Então a gente coloca a cambria, vamos aumentando aqui, ó. Uma boa forma também da gente entender qual é o tamanho é ver como é que o texto está disponibilizado. O texto está disponibilizado em 3 linhas, não está justificado, ele está alinhado à esquerda, porque aqui de fato está alinhado, mas aqui não. Ó. Aqui é uma escadinha. Então ele está alinhado à esquerda. E aí a gente precisa, então, o suficiente para ficar em 3 linhas essa escadinha. Olha lá, está em 2 ainda. Então a gente pode ir aumentando o texto. Olha lá, ganhou a terceira linha. Está quase. Dá para ficar, não está bem assim, mas... ele está um pouquinho para dentro da segunda coluna. Então vamos colocar ele um pouquinho para dentro da segunda coluna. Ele está em negrito, né? É uma fonte bem densa. Então a gente vem aqui e escolhe o bold. Olha lá, já aumentou. Então a gente pode até diminuir um pouquinho o tamanho. E aí nós vamos identificar a cor. Então aqui eu tenho condições. Eu selecionei aqui, eu dou 2 cliques aqui no preenchimento para ver a escala. Então, qual é a numeração da minha cor? Cada cor, se eu der uma mudadinha aqui, muda o número. Cada cor tem um número. Então, eu tenho na escala RGB o quê? O 242, 146 e 117. 242, 146, 117. Então, eu seleciono o texto. Dou 2 cliques aqui. Esqueci o número da cor. 242, 146, 117. 242, 116, não, 146, 117. E dou Enter. Aí, ó. Então, é a mesma cor, é que aqui está com claridades diferentes por causa do reflexo na hora que eu digitalizei, mas é a mesma cor, né? A cor do olho é a mesma cor do fundo lá da primeira página, tá? Então tá aí, ó. Certo? Alinhado à esquerda, num tamanho maior, em negrito, na mesma fonte da linha fina e do título da matéria, aí, ó, ocupando o devido espaço. Eu posso até descer um pouquinho aqui, ó. Certo? Vou dar o distanciamento. Aí, ó. E agora vamos fazer os acabamentos, né? Vamos trabalhar com o mesmo texto aqui de cima. Depois ainda tem umas coisinhas aqui na vinheta, né? Tanto lá em cima, e a gente tem, é claro, que colocar o acabamento aqui das páginas, né? A Super Interessante traz na página da esquerda o número da página, o nome da revista, os dois em negrito, depois o mês e o ano de publicação, em normal, regular. E aqui é a mesma coisa, só que inverte. Né? Então o número ele sempre fica para fora. Então aí ele vai trazer na ordem, né, o mês e o ano de publicação,
em fonte regular, tudo caixa alta, mas em fonte regular, e o nome da revista, só o primeiro, né, que é super, e o número da página em negrito, tá certo? Ó, outra coisa, Ana e Mariana, na atividade avaliativa, quando houver isto aqui, que a gente chama de retranca, né, de entretítulo, de subtítulo, vocês têm que simular isso também não precisa nem ser com o mesmo nome, tá? Porque, por exemplo, no texto que a gente tem lá, não tem um subtítulo, tá aqui, ó. Mas mais ou menos na mesma posição é preciso colocar, tá? Então aí a gente pode colocar até aqui como o mesmo nome, né? Tá na segunda coluna, mais para baixo do que para cima, mas pouca coisa, né? Aqui eu vou tentar aproveitar. Aqui não vai dar exatamente onde eu queria. A última sessão de cinema. Divulgação. Bom, aí este primeiro parágrafo ele fica sem parágrafo, na verdade. E o próprio título também, né? A retranca. Aí, ó. Ele é o mesmo tamanho, a mesma fonte, só que é em negrito. Aí. Show de bola. Tanto que volta a ter parágrafo aqui. Tá? Então vamos fazer aquele texto lá de cima. Mesma coisa do título. Aqui é uma linha, aqui é uma fonte da família lapidária. A gente pode usar Calibri mesmo. Pode usar Calibri em tudo, na verdade, né? Então, o que a gente pode fazer, como já se trata de um texto um pouco maior, é escrever esse texto no Word. Né? Então, vamos colocar aqui, ó, na página anterior. 2 pontos. Isso aqui depois lá vai entrar em negrito. Uma visão do Porto de Opa. Yangshan, ao sul de Xangai, na China. Cada retângulo é um container de 12,2 metros. Este terminal é automatizado. Guindastes e outras máquinas são robôs. Ele foi construído em uma ilha distante da costa para que as águas profundas comportem cargueiros imensos, cujo casco fica muitos metros abaixo da linha da água. Em 2020, a China foi responsável por 13,3% das exportações globais contra 7,3% dos Estados Unidos em segundo lugar. Ótimo, 6 linhas, a última linha aqui ocupando bem pouco espaço, então a gente não vai precisar alterar muito o tamanho. Copiei aqui e vou levar lá para o InDesign. Então, posso colar em qualquer lugar, o texto vai aparecer aqui,
E aí agora o meu trabalho é encaixar esse texto onde ele precisa entrar. Né, vamos ver então, ele está de fato na margem interna, ele está colado, ele é um texto alinhado à esquerda, né, veja que ele só tem regularidade do lado esquerdo, aqui ele não tem. E ele está ocupando muito provavelmente duas colunas, né, deixando a última coluna, talvez não está chegando a duas. Tem um espaço aqui, né, vai ter, depois tem a entrada da seta, mas vamos trazer então, ele está bem aqui à esquerda. Vamos ver o quão distante ele está daquela linha, não está muito. A gente pode até aumentar um pouquinho mais aqui, ó. E ele provavelmente vai ter que entrar com uma letra menor. Aqui a gente pode colocar a Calibri, porque é uma fonte da família lapidária. Aí, tamanho 11. Tá? Selecionei o texto, ele nunca vem totalmente em preto, e aí eu vou fazer esse ajuste. Por que a gente faz isso, Ana e Mariana? Porque quando se o material fosse impresso, ele sairia fraco, né? Ele não sairia com o nível de detalhamento, né, de densidade do preto, porque é óbvio, né? O cinza, ele de fato, ele tem uma escala mais fraca, tá? Então isso, claro, dificulta a leitura, né? Gera problemas consideráveis. Mas está aí, ó. Então, aqui a gente avançou bem, né? E agora, então, vamos fazer as duas últimas coisas. A vinheta aqui embaixo, né, com o nome da revista, o mês e o ano de publicação e o número da página, dos dois lados, e depois a gente tem que colocar lá o responsável pela edição. Tá? Então, vamos lá em cima primeiro, tem que fazer uma linhazinha. Então, a gente vai colocar, né? Isso aqui está para dentro ainda, respeitando a margem externa. Então, nós vamos fazer. Vamos ver aqui. Ele está pegando o finalzinho da coluna 2, ó, a linha. Então, é lá que a gente tem que fazer, né? Ó. Então, ela pega, a linha tem que subir em cima dessa outra linha aqui, ó. Então, vamos dar um zoom, porque o trabalho é bem minucioso. Dei o zoom, cliquei na linha e vou. Aqui eu tenho uma vantagem, né? Porque a linha da grade vai me orientar. Olha lá. E ela cola no retângulo de baixo. Tá aqui, ó. Né? E eu vou escrever o texto. Edição Alexandre Persignasse. Tudo em caixa alta com edição em negrito. Então, edição Alexandre Persignasse. A letra é um pouco grande, a gente diminui, porque senão não vai caber. Não é uma letra da fonte da família romana. Eu vou ter que diminuir um pouquinho mais ainda. Aí. É uma fonte da família lapidária, a gente pode continuar usando a cambria, a calibri, cambria não, porque a cambria é romana. Colocamos edição em negrito, porque é como está lá.
Então, como a letra é menor, a gente pode aumentar de novo, porque 10 é pequeno demais. Aí pode ir até 12. Vamos ver como é que está aparecendo aqui. Então é isso. Sempre bom, viu, Ana e Mariana, ir salvando. Tá? Porque o programa ele pode dar um bug, ele pode fechar. Isso lá na UFMT, né, nos nossos laboratórios, é muito comum. E esse é o problema, porque ele pode não recuperar como o Word faz, normalmente ele não recupera, e aí vocês têm o tempo restante para fazer de novo aquilo que já haviam feito. Então tomem muito cuidado com isso, sempre vão salvando, tá? É um cuidado muito necessário para não ter toda a produção perdida. Então, tá lá a edição, e agora nós vamos vir aqui embaixo para finalizar. Né? Olha lá, o meu fundo ele não está até a margem, então eu vou trazer aqui tanto na de cima como na de baixo, agora sim, olha lá. Agora sim. E vamos ver o que ele está pedindo para a gente fazer aqui embaixo. Ó. É tudo caixa alta, 8 super junho de 2021. Ele tá bem, ele já está aqui no limite da margem, ele está entre, né, a margem interna e a margem externa. Então vamos fazer aqui, ó. 8 super junho. Eu fiz uma caixa pequena, vamos aumentar aqui, ó. 2021, ficou pequena de novo. Mas aqui, é claro, o tamanho da fonte é muito reduzido, então nós vamos diminuir. O tamanho do texto a gente sempre usa como referência aqui, é 12, né? Aqui deve ser 9, talvez 10, mas está mais para 9 do que para 10. Então a gente seleciona, bota o tamanho 9. Né? Uma forma da gente entender melhor, essa fonte aqui é a Candara, que é uma fonte da família lapidária também, uma fonte bastante usada, bem interessante. Ela é esteticamente muito, muito boa, né? E é agradável, mesmo sendo uma fonte da família lapidária, tá? Então, o 8 e o Super estão em negrito. Então, a gente vai negritar, bold. E o junho de 2021, não. Aí a gente vê o tamanho. Na verdade, ela está num tamanho bem menor. Porque, vejam, ela não está chegando nem ao M, tá? Então, a gente poderia até reduzir mais. Aqui está no tamanho 6, né? Eu também não sei se é tão pequeno assim. Não parece ser tão pequeno assim. O que pode acontecer é do M estar mais para dentro, né? Do que está aqui no nosso modelo. Tá certo? Então, a gente desce um pouquinho, ó. Né? Então, ele está ali naquela região entre as margens interna e externa, tanto da vertical como da horizontal. E aí o que eu posso fazer? Eu posso copiar esse texto e jogar lá, porque ele já está no tamanho certo, né, no tamanho de fonte, negrito e tal. Então eu posso dar um Ctrl C aqui, eu posso ir para o lado de lá da página. Aqui eu tô com a mãozinha, ó. Vocês têm a mãozinha aqui na barra de ferramentas, ó. A mãozinha é legal porque vocês conseguem se deslocar mais rapidamente no arquivo. E eu dou um Ctrl V. Bom, mas não é bem isso que a gente tem lá, Thiago. Exatamente não é por quê? Porque aqui há uma inversão. Primeiro vem o nome e a edição. Então o que a gente pode fazer? Ó, eu posso selecionar isso aqui e dar um Ctrl X. Eu venho para cá. A única coisa invertendo aqui, ó. Super 9. Aí, ó.
certo? Que é do jeitinho que tá aqui, ó. Se bobear, o número tá até em itálico. Ele parece que está inclinadinho. Vamos botar ele em itálico. Ele está em negrito e itálico. Então a gente coloca aqui ó, o bold italic. Tá aí. E vamos do lado de lá fazer a mesma coisa. Selecionei. Vou colocar negrito itálico. Tá aí, ó. Ele de fato ele tem uma inclinaçãozinha. Olha aí, Ana e Mariana, acho que fizemos tudo. Aí, ó. Tá certo? Professor, vamos dar uma visualizada legal mesmo, assim, eu estou ouvindo que alguém abriu o microfone, só para finalizar aqui. Hein, professor, tem como enviar a imagem da revista só para ir ajustando os detalhes depois, tá? Eu fui Claro, tá, fazendo assim meio por cima. tá. Se você não apagou, é Mariana ou Ana que está falando comigo? É a Mari. Mari, então, lá no grupo nosso, eu joguei na segunda passada o arquivo lá. Ah, tá. Agora, se você não conseguir encontrar, eu coloco de novo, não tem problema nenhum, tá? Vou dar uma olhada aqui. Isso, dá uma olhadinha lá, porque antes de iniciar a aula da segunda passada, eu mandei o arquivo em PDF com essas duas páginas e, de fato, né, fica muito melhor para vocês pegarem os detalhes do que com a tela compartilhada, sem dúvida nenhuma, tá bom? Mas é isso, né? Acho que não está faltando nada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mas eu tenho impressão, tirante aquelas setas ali, que para a gente também não faz tanta diferença, eu acho que a gente fez tudo, a gente não conseguiu ser exato, por exemplo, em relação à fonte a capitular, né, nós não achamos, aquela que nós estamos usando aqui não é, né, a gente, claramente, esta capitular ela é uma fonte mais estreita, ela tem digamos, os vértices mais arredondados, aqui a gente não tem o vértice arredondado, né? Ela está toda quadrada, toda pontiaguda, mas foi o que a gente conseguiu encontrar, né? Então aqui está no modo visualização, e a gente fez o que? A reprodução das características. O teor do texto não tem nada a ver, né? O texto é um texto meu, que eu copiei e colei aqui. Vocês vão poder fazer isso também quando forem fazer a atividade avaliativa, e mesmo agora, né? Vocês não têm o texto que eu estou compartilhando, vocês podem pegar qualquer texto, tá? No dia da prova, o texto não vai importar muito. O que vale mais é a diagramação mesmo. Exatamente, Mariana. O que vale é a diagramação, é o desenho. Então, como eu falei para vocês, o pedaço da página que tem ali uma linha em negrito, como foi aqui o caso da retranca, isso tem que estar lá. Nós aqui colocamos o mesmo texto, mas pode ser outro. Eu não vou avaliar, eu não vou nem ler o texto que vocês colocaram lá na página. Tem muita gente que opta, consegue encontrar a matéria que eu estou disponibilizando, pega o texto, copia e cola. Qual que é a vantagem? A vantagem é porque o texto ele vai caber na página, ele é o texto daquela página e não vai dar diferença nenhuma. Então, mas assim, que precisa ser o mesmo texto, não precisa, imagina, de maneira nenhuma. Nem nesses textos mais curtos. Como eu falei, é claro que se a gente faz o mesmo texto, nós vamos ter exatamente a mesma quantidade de palavras e a chance que a gente tem de achar o desenho correto é muito maior. Que foi o que a gente fez, né? Nós pegamos o mesmo texto aqui, pegamos o mesmo texto aqui, pegamos o mesmo texto aqui, né? Mas poderia ser outro, tá? Não tem problema. O conteúdo eu não vou cobrar. Eu vou cobrar o desenho, né? O desenho da página vai precisar estar igual ao modelo que vai estar disponibilizado para vocês, certo? Tá aí, ó. Ana, alguma dúvida? Algum comentário?
só aqui brigando com o aplicativo, mas vai dar certo, vai dar certo. E aí, então, vocês podem aproveitar, se vocês não acharem lá no grupo, vocês me avisem que eu mando o arquivo em PDF para vocês. Tá lá tá? sim, eu acabei de olhar, tá lá. Tá lá Eu ainda. passei por cima. Bom, aqui então, Ana e Mariana, pois não? Deixa eu te perguntar, tem alguma forma mais rápida de desfazer alguma coisa? Tipo, sei lá, eu mudei alguma coisa de lugar e eu não queria mudar, e aí eu quero que ela volte. Tem alguma maneira mais rápida de fazer? A maneira que eu uso, Ana, que é a mesma que a gente faz lá no Word, é o Ctrl Z. Você vai dando o Ctrl Z, ele vai voltando, né? Lá na faculdade, quando a gente tem que trabalhar no PageMaker, lá volta uma vez só, mas no InDesign não. Ele vai voltando muitas ações que você fez, né? Então, por exemplo, você pegou ali um bloco de texto, levou para um lugar e soltou, você falou, opa, não é aqui. Aí você quer fazer de novo, dá o Ctrl Z, ele vai voltar de onde você tirou o texto, né? A não ser que você vá fazendo isso paulatinamente, por exemplo, com a seta do teclado. Aí não, aí ele vai dando Ctrl Z passo a passo, tá? Mas o Ctrl Z é a ferramenta que a gente tem, é o atalho que a gente tem para poder desfazer uma ação, né? Que é a mesma aqui do menu editar, da opção aqui, desfazer, aplicar atributos de texto, já que esta foi a última coisa que eu fiz, né? Tanto que ele é traduzido, ó, todos os comandos, Ana e Mariana, se vocês abrirem os menus, eles vão ter uma conversão em tecla, justamente por causa disso, para ser mais rápido, tá? Então, por exemplo, pô, professor, eu quero ficar salvando, mas eu não quero toda hora ficar indo lá no menu arquivo, salvar. Então é o Ctrl S, tá aqui, ó. Né? Pronto, você bateu o Ctrl S e salvou, sem precisar ficar na lentidão, né, de tá mexendo numa coisa, para de mexer, vai no mouse, vai no menu arquivo e clica em salvar. É muito mais rápido, né? E convenhamos que esse tipo de trabalho, como ele é muito minucioso e demanda muita coisa nossa, é mais do que bem-vindo, né? Esse atalho, tá? Então tá aí. Vou salvar aqui, vou fechar. E aí é claro, viu, Ana e Mariana, vocês, é importante, se não finalizaram, finalizar, para ir testando, a aula vai estar lá, e qualquer dúvida que vocês tiverem no meio do caminho, vocês vão perguntando. Eu tiro a dúvida com vocês, do programa que vocês estão usando, ele é muito diferente desse que eu estou... Porque pode haver, né, muito provavelmente o que vocês estão usando é um programa mais novo, é uma versão mais nova do que a minha. Eu pergunto assim, porque às vezes eu estou indo em alguns comandos que vocês falam, mas aqui no meu não tem isso. Está acontecendo esse tipo de problema? O meu só fica num lugar diferente, só. Tipo, fica na lateral, a maioria dos comandos que o senhor pede para eu fazer. Fica tudo na lateral. Entendi, Ana, entendi. Ótimo, menos mal. Que só muda, né, que a barra do professor tá lá em cima e a minha fica só nas laterais. Mas eu acredito que é a mesma coisa. Não tem muita diferença, não. No caso aí, Ana, é alguma coisa que a gente teria que ativar, né? Tanto aqui no menu exibir, ó, então aqui no menu exibir vocês têm a possibilidade de ir ativando, né, ó, ocultar réguas, exibir réguas e ativando as coisas, assim como em janela, né? Aqui em janela aqui a gente tem a possibilidade de mostrar certas coisas que tem em todo o aplicativo. Se a gente for lá no Word, a gente tem condições de ir ocultando e exibindo determinadas porções do programa. Né? Então, a barra de menus, a barra de ferramentas, enfim, assim por diante. Porque é claro que tem muita coisa aqui que a gente não usa. Então, até para a tela, porque à medida que você vai suprimindo os menus, a tela vai aumentando de tamanho, né? Isso fica, claro, inegavelmente bem melhor para se trabalhar, né?
Quer ver? Eu vou colocar aqui lado a lado, para a gente poder ter uma ideia. Mas acho que a gente conseguiu fazer um trabalho aqui bem interessante. É difícil porque a gente não tem também pela tela a exatidão das cores, por exemplo, né? Mas acredito que a gente conseguiu se aproximar bem daquilo que é necessário, né? Tá aí, ó. Aí ficou bem legal. Tá? Professor, só uma dúvida. Diga lá. O senhor disponibilizou a aula gravada passada? Sim. Aonde que ela tá? Você vai conseguir achar, Ana, no AVA. Então, você tem lá, né, na ordem, tem lá o diário de classe, o relatório de notas, o plano de ensino, aí vem os tópicos, né? O primeiro tem o guia e o cronograma. O segundo, acho que são os textos. O terceiro são as videoaulas, que são aquelas 3 aulas que eu deixei gravadas. E aí depois você vai ter lá aulas síncronas. Acho que está assim lá. E eu coloco entre parênteses, né? Gravações. Aí você tem lá a primeira, que é a apresentação do plano de ensino e do cronograma e do guia de estudos, e o segundo link é o link da aula da semana passada, que está lá como aula 4, né? Porque é como se eu estivesse continuando aquelas 3 primeiras aulas que foram pré-gravadas. E a aula de hoje vai entrar como aula 5, tá? Você está com o AVA aberto aí? Sim, sim, acabei de achar. Obrigada. Conseguiu ver, né? Isso. Uhum. Eu acabei não notificando vocês, como normalmente eu faço, mas aí hoje, quando eu subir a aula, ou no mais tardar amanhã, né, se eu fizer isso amanhã, aí eu notifico vocês, né, que é a aula de hoje, até porque hoje mais gente não veio, as 2 Vitórias não vieram, o João também não veio, e aí eu aproveito também para avisar que a aula do dia 19 também está disponível no AVA, tá? Eu tinha a ideia de começar outro hoje, talvez a gente consiga iniciar para ir adiantando, porque aí nós, na aula da semana que vem, conseguiríamos terminar este outro modelo. Aí, diferentemente deste aqui, eu vou salvar esse modelo, vou fechar aqui, e aí, diferentemente deste que a gente acabou de fazer, este outro modelo é um modelo de reportagem. Então, aqui no caso, seriam as 2 primeiras páginas de uma reportagem. Vou tentar abrir aqui o modelo para vocês, vou jogar o modelo no grupo, mesmo porque vocês podem, caso, né, tenham disponibilidade, caso queiram, vocês podem também avançar neste segundo modelo durante a semana, né? É evidente que a gente vai fazendo juntos, mas nada impede também de vocês avançarem durante a semana, né? Muito pelo contrário. Eu vou colocar para vocês lá no nosso grupo. Não vai dar para avançar muito hoje, mas a gente pelo menos consegue começar. Vai estar nomeado como modelo 2. E também fica lá à disposição para quem não está participando aqui da aula também, né? Pelo menos para começar e chegar ao mesmo ponto em que a gente está chegando.
Aí. Tá subindo aí, foi. E aí a gente, então, eu vou reabrir aqui o arquivo anterior só para lembrar das medidas da página. Tá 210 por 290. Tá. Beleza. Então, eu vou projetar minha tela aqui de novo. Vamos ver o máximo que a gente conseguir avançar. A gente avança. E aí faz o restante na semana que vem. Então, aqui está a tela de abertura do InDesign. Então, nós vamos abrir um documento novo. É importante, né? Como a gente faz a definição do número de colunas aqui, a gente precisa, que é o número que é a grade, né? Quantas colunas compõem o diagrama, a gente tem que então recorrer ao modelo. Tá? Fechar aqui o modelo anterior, vou abrir o modelo que a gente vai usar. Tá aí, ele está virado, né? A gente mexe aqui na visualização. Tá aí, ó. Este é o modelo que a gente vai fazer. Então aqui, o que nós temos? Né? Nós temos 3 colunas, as colunas estão independentes, estão isoladas, né? Não tem nenhuma coluna com a largura maior do que uma outra coluna. E aí na segunda página, são as 2 primeiras páginas de uma reportagem, a gente tem uma coluna só isolada. Aparentemente do mesmo tamanho das outras 3 aqui. E aí, como é que a gente identifica a grade? Ora, vocês fizeram uma atividade, que foi a atividade 3, eu já corrigi as 2 primeiras, eu vou corrigir a terceira entre hoje e amanhã e já disponibilizo então para vocês as 3 notas e com quanto vocês então vão ficar na primeira nota, né? Porque as 3 atividades vão somar uma nota de 0 a 10. Mas aqui, ó, o que a gente tem? Eu tenho 3 colunas e essas 3 colunas elas estão ocupando um pouco mais da metade da página. Né? Então eu tenho aqui, daqui para cá, o restante da página e daqui para cá, uma porção maior. Então, se a gente identificar, se a gente trabalhar com a hipótese de que o diagrama é de 5 colunas, faz muito sentido, né? Eu ter aqui 3 colunas ocupadas e 2 vazias, né? Quer dizer, sendo ocupadas aqui no caso pela imagem. Parece-me que faz muito sentido. Tá? Então a gente pode trabalhar com um diagrama de 5 colunas, e é o que está acontecendo na outra página também. Então aqui a gente tem um diagrama de 5 colunas, só que as 4 primeiras estão sendo ocupadas pela imagem. E aí você só tem texto na última. Tá? Então é com o diagrama em 5 colunas que a gente vai trabalhar. Nós vamos de novo trabalhar com 3 páginas, e vamos deixar a primeira sozinha. Aqui é 210 por 290. Nós estamos trabalhando de novo com revista. Tá? Número de colunas, 5. A medianiz. O que é a medianiz? A medianiz é aquele espaço entre uma coluna e outra. Tá? Vamos botar 5. Normalmente a gente trabalha com 5. Nós vamos trabalhar com as margens de 1 centímetro ou 10 milímetros. Tá? É mais ou menos o que a gente tem aqui. E vamos dar OK. Vamos criar, então, o documento para poder trabalhar nele. O que a gente pode fazer agora é inverter. Então, a gente trabalhou os detalhes primeiro no modelo anterior, né, que era o modelo cujo diagrama era de 3 colunas, e agora aqui a gente vai trabalhar com um diagrama de 5. Então, a gente deixa a página 1 lá solta, e a gente vai trabalhar com a 2 e com a 3. Aqui, ó. E nós podemos fazer o contrário. Vamos trabalhar o texto, que também nem é muito, e depois a gente vai trabalhando os detalhes. Tá? Então, ó, eu preciso colocar texto nas 2 primeiras colunas, né, e depois a terceira coluna ela é um pouco menor.
E aí eu posso trabalhar o mesmo bloco de texto com um sinalzinho de mais aqui embaixo, levar o restante do texto para a última coluna, tá certo? Que aí vai ser a maior de todas, no caso. Vamos lá então, vamos pegar aqui um bloco de texto. Podemos pegar o mesmo bloco, ele já está até selecionado aqui, porque ele tem um tamanho interessante para o trabalho que a gente está fazendo, embora para o que a gente precisa, uma página daria. Vamos tentar trabalhar aqui esse texto introdutório. Eu acho que ele vai ficar melhor, porque ele é mais curto do que o outro. Tá? Lógico que o ideal, Ana e Mariana, seria que a gente pudesse medir. Mas como a gente não tem condições de fazer isso, a gente vai... Né, eu também não vou cobrar exatamente a medida, não vou fazer isso. Mas é evidente que precisa haver ali uma proporcionalidade, não pode ser... Quer dizer, se essas duas colunas estão ocupando mais da metade da altura da página, é para isso estar reproduzido o mais fielmente possível no modelo que a gente vai fazer, tá? Talvez a terceira coluna ocupe metade da página, né, mas me parece até que está um pouquinho ainda acima. Bom, o texto já está selecionado e a gente então vai colar. Aí, o texto está aqui. Então o texto ele vai entrar na coluna 1. Então eu vou colocar as dimensões aqui da coluna 1. Tá aqui. Talvez ele esteja alto demais. Dá até para descer um pouquinho. Sinalzinho de mais ativo aqui, ó. Tem mais texto. Cliquei. Venho na segunda coluna, na mesma altura. Tá aí. O sinalzinho de mais ativo, vamos botar a terceira coluna um pouco para baixo. Tá aqui. Sinalzinho de mais ativo, e eu só tenho agora que levar o texto lá para a quinta coluna da outra página. Então, cliquei aqui. Ele não é exatamente aqui em cima, mas ele é mais alto do que todas as outras colunas. E aí eu dou um clique e ele vai chegar até lá embaixo. Tem mais texto ainda, tá certo? Bom, esse texto ele é um texto justificado. Tá aqui de novo, né, as 3 primeiras palavras em negrito, em caixa alta. Vai ter uma capitular aqui no meio, ó, além da inicial, né, ele vai colocar, lembrando, a capitular ela é única e exclusivamente um recurso gráfico. Quer dizer, se esse O aqui não tivesse desse tamanho, nem em vermelho, e fosse o O normal do texto, o sentido do texto seria exatamente o mesmo. Tá? Não mudaria nada. Então o texto todo ele é justificado, ele é em times, tamanho 12. Então vamos lá, vamos selecionar todo o texto. Eu posso selecionar clicando várias vezes até ele selecionar tudo, eu posso pegar lá do começo e ir arrastando. Tá? Fonte times, vamos lá. Times New Roman, eu vou justificar com a última linha alinhada à esquerda, tá certo? Aqui eu vou escrever as 2 primeiras palavras em este artigo, em caixa alta. Eu diminuo um pouquinho para ficar do mesmo tamanho, eu vou botar o tamanho 11 naquilo que está em caixa alta. Tem que entrar em negrito. Né? Aí. Tem que abrir espaço aqui para colocar esta capitular, que não é muito comum. A capitular normalmente ela abre o texto. Ali não é nem o caso de uma retranca, né, de um subtítulo. Então aqui, ó, eu vou colocar uma capitular aqui e a palavra que eu tenho aqui é uma. Então a minha capitular, mas como é um fator gráfico importante, eu vou repetir a letra, tá? Então aqui, ó, o que eu posso fazer? É claro que eu posso ir dando Enter para abrir um espaço, mas nunca é o ideal. Por quê? Porque quando eu faço isso,
os textos eles estão distanciados, mas eles fazem parte da mesma célula, né? Então, o que é o ideal de fazer? Tira esse espaço, volta a ficar do mesmo jeito, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar duas células, né? Olha só o que eu vou fazer, eu vou encurtar aqui essa última coluna, pronto. E aí, no caso, eu vou clicar aqui na setinha. Por que ele não está com o maisinho aqui? Porque tem texto depois lá. Se eu apagar aquela última coluna, vamos fazer isso. Vou apagar aqui, ó, vou dar o delete. Então, o sinalzinho de mais vai estar aparecendo aqui agora. Olha lá. E aí eu vou colocar ele mais para baixo aqui, ó, deixando o espaço para colocar o O. Mariana e Ana, uma preocupação importante, tá? As linhas das colunas, elas precisam sempre estar alinhadas, né? Ó. Então, ó, esta linha aqui é alinhada com a linha da segunda coluna, que está alinhada com a linha da terceira coluna. Isso aqui é fundamental, tá? Não pode haver dissonância, desencontro entre a linha de uma coluna e a linha de outra, tá certo? Aí eu abri o espaço ali para colocar o O, vou clicar aqui no maisinho, vou devolver a última coluna aqui para... Aí, ó. Né? Vamos botar o texto em preto, porque ele está naquele grafite. Opa, não foi. Acho que foi sim. Então, tá aí. E aí, então, vamos fazer a letra O. Aí a letra O maiúscula mesmo. Em negrito, tamanho grande. Vamos tentar um 30 aqui. Não, é muito maior. E 100 acho que é muito. Vamos colocar um 90. Ele é um O muito denso. E é um O na cor vermelha. Então o O já está selecionado. Eu vou clicar aqui no preenchimento e vou escolher um vermelho. Tá aí, ó. Vou jogar o O aqui, ó. Ferramenta texto. Perdão, ferramenta seta. Estou deslocando o O. Recurso único e exclusivamente gráfico. Tá? Eu falei bastante incomum, inclusive. Vamos dar uma achatadinha nele, ó, naquela ferramenta embaixo da tesoura. Então, aí a letra O. É uma capitular no meio do texto. Agora sim, é porque não estava com a visualização correta. Vamos estabelecer aqui os parágrafos. Acho que é aqui, ó. Então, selecionei. Vou dar os 5 milímetros. Aqui, depois da capitular, nunca tem parágrafo. E aí a gente só vai ter parágrafo na página de lá. Então, aqui a gente pega, seleciona tudo. E aí tudo que for parágrafo, que ele já sabe, quando eu colocar o meio, ele vai dar o espaço necessário. Que no caso são um parágrafo só, né, em relação à página toda. Tá aí. E agora a gente faz o S, né, que aí sim é a capitular que vai abrir o texto. Olha lá. É o S na cor preta. Ele está ocupando ali
uma coluna, né, mas ele está pegando a metade de uma e a metade de outra. É mais ou menos isso aqui, ó. Vou ver aqui que eu escolhi a Impact. Não é exatamente a Impact, né? Vamos tentar aqui. A Arial chegou perto. A Candara não é. A Calibri também não é. E não é a Times porque é uma fonte da família lapidária, não tem serifa. Tá? Vamos usar Arial mesmo, aí a gente vai dar o preto. Não está em preto, né? Sempre que a gente coloca o texto, ele está em grafite. Tá aí, ó. A distância já está correta, ele está mais perto do texto do que da margem superior interna. E está exatamente na metade. Tá? Na metade aqui, entre uma coluna e outra. Vou colocar aqui certinho. Então, do ponto de vista do texto, né, do texto mais bruto, digamos assim, tá aí, ó. Então, deixa eu ver esse O aqui. Talvez a Arial vai ficar melhor, hein? Ficou mesmo. E no uma não tem o parágrafo. Sempre que a gente vê a capitular existe justamente para que não seja necessário dar o parágrafo. Tá? Então a gente tira o parágrafo aqui, ó, só dessa linha. Se eu selecionar o texto todo, ele vai tirar o parágrafo de todo o texto. Tá certo? Então, eu só vou confirmar aqui, porque me parece que o fundo, né, tirante a foto, não é branco, e de fato não é. Ele é um begezinho. A gente já pode até colocar o fundo, e aí eu encerro. Vai ser aquele caso que eu mencionei para vocês na semana passada, né? Quer dizer, se eu estou colocando primeiro o retângulo como fundo e depois o texto, ele já sabe que o retângulo é para ficar por trás do texto. Aqui vai ser o contrário. Porque como eu coloquei o texto primeiro e agora vou colocar o retângulo, ele vai entender que é para o retângulo ficar em cima do texto. E não é. Tá certo? Então o que a gente faz? A gente coloca o fundo nas duas páginas e depois a foto é que vai sobrepor, no caso aqui, a matéria. Tá? Vai sobrepor o fundo. Tá certo? Então eu venho aqui na figura retângulo, na ferramenta retângulo, eu vou colocar de novo, eu não coloco nas duas de uma vez, eu coloco o retângulo numa página e depois eu coloco em outra, né? Sempre assim que a gente mexe. Então eu vou colocar o retângulo aqui. Quer dizer, de cara não vai dar problema, por quê? Porque ele vai ficar transparente. Aí, ó. Então sempre que eu coloco um retângulo ou uma linha, ela vem com um ponto. Aqui não precisa ter ponto nenhum, porque ela não tem contorno. Então eu vou tirar. O meu retângulo ainda continua selecionado, eu venho aqui, ó, no preenchimento que está com um risco vermelho no meio, que significa dizer que é transparente no momento. E aí eu vou escolher o bege. Vamos achar o bege aqui, né, o bege é proveniente ali do amarelo, então é uma cor quente, eu preciso ir subindo a barra da vertical aqui, ó. Tá certo? E aí nós vamos encontrar vamos tentar achar aqui o tá aí, ó. Então o que aconteceu? Eu preenchi
o retângulo foi feito depois do texto, então o que o programa fala? Ué, se ele veio depois do texto é para ele ficar em cima. É igual uma pilha de roupa, né? À medida que você vai colocando, a última roupa que você coloca é aquela que vai ficar por cima. E aí, se precisar falar, não, mas não era bem essa que eu queria deixar por cima, aí você tem que rearranjar, reordenar. É o que nós vamos fazer aqui. O retângulo está selecionado, então eu venho aqui em objeto, terceira opção, organizar, e eu vou enviar para trás. Professor, qual que é a diferença do recuar para o enviar para trás? O recuar, ele vai recuando uma camada por vez. O enviar para trás, ele vai enviar no limite. Né? Ele vai enviar para trás de tudo que você já tem na página, que é o que a gente precisa. Ele precisa ir para trás do texto. Então eu venho aqui, enviar para trás, e está tudo certo. Né? Professor, tem a outra página, a mesma coisa, vai ter o fundo lá. Ótimo, então eu dou um Ctrl C aqui, Ctrl V, encaixo aqui na outra página, mesma coisa lá. E tem o atalho. Menu objeto, que é o terceiro, é o quinto menu de vocês. Terceira opção, enviar para trás. Ctrl Shift colchete aberto. Tá aí, ó. Certo? Olha lá, é um begezinho, exatamente, não é branco. Tá? Talvez a gente tenha que deixar ele mais sutil um pouco. É que na tela ele está bem fiel aqui à revista. Né? Na revista, inclusive, ele é um pouquinho mais forte até. Vou dar uma escurecidinha nele aqui. Duzentos e 173. 111. Não. Mexi no contorno. 103, 111. Agora sim. Tá mais forte mesmo, agora chegou perto. Então tá aí. Ana, Mariana, avançamos até relativamente bem pelo pouco tempo que a gente tinha para fazer, né? Pouco, 20 minutos aí, talvez até um pouco menos. E aí, na semana que vem, o que a gente vai fazer? Na semana que vem a gente vai finalizar. Né? Aí o que nós temos que fazer aqui é inserir a imagem. E aí, como é que nós vamos recortar a imagem desse jeito? A gente vai recortar a imagem desse jeito desenhando retângulos da cor do fundo em cima da imagem. Né? Porque a imagem, na verdade, ela está ocupando daqui até o final aqui da página. Como é que eu inseri esse texto aqui? Eu inseri esse texto pegando um retângulo da cor do fundo, inserindo em cima da imagem, tá aqui, ó. Né? Nós vamos pegar um retângulo e vamos inserir sobre a imagem, porque essa imagem ela começa na metade da primeira página e vai até o final da segunda, no limite da segunda, né? Lá na direita. Aí nós vamos pegar um retângulo e vamos botar o retângulo em cima da foto, nesta área aqui da imagem, porque a imagem é maior do que isso, né? E vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. E é graças a esta ferramenta que ele quebrou a imagem, tá? Quebrou a foto, desse jeito aqui, ó. Né? Então ela tá, cada parte dela tá com uma medida. E nós vamos fazer isso. Vamos ver se a gente, quem sabe a gente encontra a imagem, não é tão simples assim, mas se a gente não encontrar essa imagem, a gente coloca outra. O bacana de encontrar a mesma imagem é que ela vai ficar com o visual, por quê? Porque aqui você tem o tom. A imagem, gente, dá o conceito da página. Por isso é que ele fez essa mescla muito interessante entre o azul, né, o ciano, e esse bege. Né? Então, quer dizer, se a gente pegar uma outra imagem, qualquer que seja, não vai estar essa cor, e aí vai dar muita diferença. Tá certo? Vamos ver, vamos tentar encontrar mesmo. De repente eu também tento digitalizar a página, né, para tentar pegar a foto. Vamos tentar. É isso então. Ana, Mariana, alguma dúvida? Por enquanto, não. Tá certo.
Então aí eu vou fazer o seguinte, vou levar o vídeo para o YouTube, se eu não fizer isso hoje, no mais tardar amanhã cedo eu faço, aviso vocês, né, lembro que a aula do dia 19 da semana passada está lá também, e aí é claro que se não conseguiram chegar até onde eu cheguei, tanto em um modelo como em outro, as aulas ajudam, né, estando lá fica mais fácil para isso. E vocês também podem, se tiver junto comigo, ir até avançando, não tem problema, porque aí na semana que vem, quando nós finalizarmos este modelo aqui, o que vocês teriam para fazer seriam pequenos ajustes. Mas eu acho sempre melhor fazer junto e utilizar o período de caso ou para fazer um outro modelo ou para tentar chegar ao ponto em que eu cheguei aqui na aula, porque a gente fazendo junto pode ajudar vocês a ir tirando algumas dúvidas que sempre são muito pontuais, mas que vão aparecendo também durante esse processo de produção. Tudo bem? E aí, então, a gente se vê na segunda-feira da semana que vem, nós vamos finalizar esse modelo, de repente dá até para começar outro. Aí a gente vai trabalhar na semana que vem e no dia 9, que é a última aula antes da atividade, com o jornal. Aí eu vou trazer aqui uma página de jornal, provavelmente num tamanho maior, por isso que só dá para trabalhar uma página, porque aí a gente começa na semana que vem e finaliza no dia 9 de agosto, uma semana antes da atividade avaliativa. Então é isso. Ana, Mariana, muito obrigado pela presença de vocês aqui, pela participação também, que vocês tenham uma ótima semana pela frente. A gente vai se falando durante a semana, sempre que for necessário, e a gente se vê então na segunda-feira que vem. Até mais. Tchau, professor. Até mais. Tchau, Tchau, Ana. professor. Boa semana. Valeu, Mariana, para você também. Tchau, tchau.